um vulto para atingir a imagem da igreja, do corpo de Cristo, aí o presbítero Jorge tem autonomia para intervir sim. Os irmãos estão entendendo? Agora, como eu falei, que a nossa maior prioridade é, primeiro, seguir o Evangelho, a Bíblia também ao mesmo tempo fala que temos que ter ordem no culto. A gente tem 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente com ordem. Então a gente vê, Cristo separou hierarquias, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quer dizer, a diferença de hierarquias na igreja, ela serve para uma finalidade, ordem e organização, que também tem que ser respeitada. Jesus falou em Lucas 6:40, o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Líder ensina a ter ordem, líder serve de exemplo, como Paulo falou, aquilo que eu viste, recebeste de mim, isso fazei. Prepara para o trabalho, porque as pessoas vão chegar aqui na igreja, ela precisa ter uma consciência de organização. Então o presbítero Jorge, como líder supremo, e como tem departamento de liderança da escola dominical, que é a Fátima, o Wagner, a minha mãe, a Carminha, então ela vai aprender isso, o senso de organização como a gente tem na sociedade, tem que haver na igreja. E eles têm que ser respeitadas. Ressalva quando foge da palavra, do contexto da palavra. Mas do contrário, pergunto para os irmãos, presbítero Jorge faz alguma ordenança que foge da palavra? Presbítero Jorge manda vocês fazerem alguma doutrina que vai os levar para o inferno? Não! Então, tudo que ele mandar você fazer, você tem que obedecer. Tudo que a Fátima mandar você fazer. Se Fátima mandar escola dominical 8 horas, se você vir 8 horas, você vai ser levado para o inferno? Não, então você tem que vir. Fátima quer botar a escola dominical 7 horas da manhã. Está fugindo da palavra? Não. Então você tem que vir. Não é bagunça também. Ah, não. Tem muitas pessoas que querem questionar coisas ligadas. Vamos dar um exemplo. O Wagner fez esse evento de jovem. Ah, não gostei não vou participar, porque coisa e tal. Irmão, se questionasse alguma coisa de Bíblia, eu nem falava nada. Agora eu vou ficar questionando isso? Se Wagner chegar, Miguel, a roupa dos homens vai ser um paletó abóbora, com bolinha amarela, uma cartola verde. Olha, eu vou ficar com uma vergonha. Mas eu digo para os irmãos de coração aberto, eu vou obedecer isso. Agora se Wagner chegar, eu quero todo mundo com a cruz de 5 pontos, eu vou falar, calma aí, Wagner. Vocês estão entendendo, irmãos? Calma aí, Wagner. É totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente. Outra coisa também, como eu terminei de falar sobre os legalistas, agora eu quero falar rapidamente sobre as igrejas libertinas. Hoje em dia, não são poucas. Os irmãos já viram alguma igreja onde a pessoa tem liberdade de botar piercing, botar tatuagem? Tem igreja hoje em dia assim? Tem até pastores que tem isso. Aí aquela coisa, o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que o Evangelho da Graça te dá liberdade, mas peraí. Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Estou livre. Já esqueci da agora. Vou botar na tatuagem aqui, porque eu sou livre, tem coisa do Antigo Testamento, aquela que o Antigo Testamento fala, não marcarás o corpo, sabe coisa do Antigo Testamento, é bobeira. Peraí, mas eu falei para os irmãos, coisas que do Antigo Testamento fala com a conduta ética, isso ainda serve. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Em Tessalonicenses, Paulo fala, abstende-vos de toda aparência do mal. Tessalonicenses fala lá no final. Irmãos, pelo amor de Deus, tem igreja hoje em dia que abusa dessa chamada liberdade. Abusa demais. É aquela coisa, hoje no Evangelho da Graça, você está com consciência de si mesmo. Vamos dar um exemplo. Os irmãos se lembram quando eu cheguei aqui na igreja? Que eu sempre pregava assim com a camisa normal, coisa e tal. Tem algum problema? Não. Mas a consciência falou comigo, junto com a minha mãe. Poxa, Miguel, o que custa você colocar uma camisa social? Vamos dar um exemplo. O que custa? Vamos dar um exemplo. Você botar uma blusa social, os irmãos vê que
Toda vez que eu estou pregando, há uma diferença do dia que eu estou pregando a roupa, eu não estou assistindo conta, né? É aquela coisa. Não me custa nada. Ah, não, sou livre. Então vou tirar a blusa aqui, calma aí. Pelo amor de Deus. Então vou pregar de camisetinha. Que nem tem pastor que faz. Lembra, mãe? Né? Que nem pastor que faz. Vou pregar de bermuda porque eu sou livre. As mulheres vão botar roupa indecente porque são livres. Vão dar lugar ao diabo. Você acha que os irmãos da igreja, vamos ser realistas. Quando você vem aqui na frente cantar, virar, os irmãos vão estar olhando o quê? Então, pelo amor de Deus, irmão, não dá lugar ao diabo. Ah, Miguel, isso não acontece na igreja, não. O quê? Misericórdia. O quê? Os irmãos, eu não sei se aconteceu aqui, os irmãos nunca ouviram falar de pessoa que sai da igreja, larga casal e depois se junta. Pô, irmão, não brinca com isso não, irmão. Não fica usando, irmãos, a doutrina, essa doutrina de Deus para que lhe convém. Entendeu? Não estou falando do que dos irmãos, estou falando do que vão viver. Não usa naquilo que te convém. Não dê lugar ao diabo. Tudo bem, hoje em dia, é aquela coisa. Você não precisa, a mulher não tem aquela necessidade mais de ser obrigatória a botar aquela burca, que nem nos tempos de antigamente, hoje em dia no Islã, a mulher só fica com os olhos para fora. Não precisa chegar a esse extremo, mas também não precisa chegar a um outro extremo, irmãos. Não precisa chegar a um outro extremo, como muitas igrejas têm chegado. Tem igrejas hoje em dia que deixam o negócio comer muito solto, irmãos. Muito solto. Tem igrejas hoje em dia que as pessoas escutam a música do mundo. Que isso, irmão? Isso é liberdade? Isso é liberdade para você? Você botar no canal evangélico da igreja, bota a música do mundo, bota a música evangélica. Gente, isso não é liberdade não, irmão. Isso é libertinagem. Igreja que você vê pastor com brinco, com pince, com tatuagem. Isso para mim não é mais liberdade. Isso é libertinagem. Aleluia. E querendo ou não, muitos libertinos vão usar a Bíblia também. Meu Deus. A Bíblia fala que a gente não deve se embriagar com vinho. Mas peraí, eu vou explicar. Olha. Não se embriagueis com vinho, dá uma consciência de quê? Que eu posso beber, não é? Eu só não posso ficar doidão. Mas eu posso tomar um pouquinho. Quando eu sair daqui do culto, eu vou até comprar um latinho de cerveja. Não vai me deixar bêbado. Mas peraí. O que o contexto do livro de Efésios está querendo dizer? O que era a cidade de Efésios? Se você não sabe, irmãos, então afirma aquilo que te convém. Se você for ler todo o livro de Efésios, Paulo está sempre comparando o antigo homem com o novo homem. Exemplo, Efésios 4:25. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade. Sabe por quê? A mentira era um hábito do povo mundano, não só de Éfeso. Mas vamos colocar do povo de Éfeso. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Isso é um hábito de pessoa mundana. Efésios 5:5. Nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento tem herança no reino de Deus. Fornicação sexo fora do casamento não é atitude de pessoa do mundo, da igreja, sim do mundo. Efésios 6:1. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Porque a cidade de Éfeso, naqueles tempos, era uma cidade muito grande, muito dada à liberdade e excessiva. Então Paulo está querendo comparar o antigo homem das pessoas que se converteram com quem ela deve ser atualmente dentro da igreja. Então quando Paulo está falando, não vos embriagueis com vinho, uma das coisas que ele está querendo dizer, gente, não se assemelha, porque as pessoas de Éfeso bebiam para encher a cara. Mas ele não está querendo dizer que as pessoas poderiam beber, independente de se embriagar. Ele não está falando que era permitido beber. Então tem muitas pessoas que pegam textos isolados para fazer o que quer. Pega a liberdade que Cristo deu, da lei, aquele jugo pesado da lei, para fazer o que quer, fazer bagunça na casa de Deus. E não é isso. Mas a palavra de Deus, já eu te pego, Miguel. A palavra de Deus diz que Paulo falou para Timóteo beber um pouco de vinho por causa do estômago dele. Peraí, calma. Não fala bagunça com a Bíblia, não, irmão. Você não conhece, não fala, não lê. Sabe qual é o maior inimigo de quem não lê a Bíblia? É aquele que não lê. Porque aquele que não lê, se pelo menos ficasse calado, estaria fazendo muito favor. Mas não, ele vai falar. Não, eu penso assim, entendeu? A minha opinião é essa. Eu tenho a minha opinião. Você tem a tua, problema é teu. Só que crente não tem opinião. Crente tem Bíblia
aí. Ou, Aleluia. nada. Cala a boca. Por que Paulo chegou para Timóteo e falou, bebe um pouco de vinho para as tuas enfermidades? Porque naqueles tempos, antigamente, o Brasil possui 12% da água do mundo. A gente vive num tempo onde a água tem tratamento. Querendo ou não, de certa forma, pode chegar na tua biquinha lá, ó, na tua biquinha, encanada, bonitinho, bebê. Naqueles tempos, antigamente, a água era um elemento sujo. Muitas pessoas tinham enfermidade no estômago por causa da água, irmãos. Querendo ou não, vinho, como tinha um pouco de teor alcoólico, ele servia como medicinal para as feridas e para pessoas que tinham problema. Timóteo sofria disso, ele tinha problema no estômago. Então o vinho vinha como um remédio, né, para a impureza do estômago dele. Paulo não está falando, então querendo ou não, o vinho é usado medicinalmente. Mas não para a pessoa sentar numa rodinha e tomar, porque só não vão se embriagar. É isso o contexto, irmãos. Hoje em dia tem um monte de igreja, irmãos. Pessoas inteligentes, que se julgam inteligentes, que acham que é mais esperto que os outros e que debocha de pessoas que vai contra isso, irmãos. Tem igreja de pessoas hoje em dia bebendo cerveja, irmãos. Tomando vinho. Tem casamento de pessoa crente hoje em dia que crente vai para o casamento e enche a cara, se fundamentando nisso, irmãos. Meu Deus. Eu não vou beber, como disse Salomão, aquele que cai na bebida alcoólica nunca será sábio. Eu não vou beber, irmãos. E a Bíblia não está dizendo para você beber, então você não beba. Não use, irmãos, a liberdade que Cristo deu para conveniências humanas. Não use. Paulo não está falando para ninguém beber, ou só beber para não ficar embriagado. Eu conheci um colega, meu irmão Marquinhos, ele vai até lembrar, que uma vez numa festa ele foi, eu perguntei ao pastor sobre isso. E o pastor falou que eu não posso me embriagar. Pastor, irmãos, que não sabe disso. Eu nunca fiz seminário para estudar o contexto da história. A comparação do livro de... Você tem que ler o livro todinho. O maior erro que muitas pessoas cometem nas igrejas, até aqui, irmãos, sabe o que é? É pegar texto isolado para fazer doutrina. Como é que uma coisa vira doutrina? Uma coisa que eu vou pegar os irmãos agora. A Bíblia em 1 Coríntios, ela fala o seguinte... Para vocês terem uma noção, uma coisa toma um vulto errado, que a mulher em 1 Coríntios 14:34. Dá uma lida depois para você ver. Dá uma lida aí, Fátima. Dá uma lida depois, Caminha. A Bíblia em 1 Coríntios, lê aí, Wagner. 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. A mulher esteja calada na igreja. Ih, agora estou no investimento. Fátima até passou mal agora. Ih, tem que pegar meu cara. A mulher esteja calada na igreja. Presbítero Jorge, a palavra de Deus diz, a partir de hoje nenhuma mulher tem oportunidade para cantar aqui ou para pregar, e todas que têm cargo têm que entregar. E agora? Ué, irmãos, quer pegar texto isolado para fazer doutrina? Número 1. Paulo está falando do que ali para a igreja de Corinto? Isso também tem até em Timóteo. Timóteo foi um dos líderes da igreja de Corinto. Então, está no mesmo local. A igreja de Coríntios tinha um problema de desordem no culto. Eu já preguei sobre isso aqui em Corinto. A igreja de Coríntios. A igreja de Corinto tinha uma desordem dos profetas, todo mundo queria falar ao mesmo tempo. Desordem no culto, Paulo teve que detalhar. O culto seja assim, um canta, pelo amor de Deus, um ora pela uma coisa, um profeta. Teve que ensinar. E as mulheres, querendo ou não, entraram nisso também. Começaram a fazer questionamento no meio do culto. Começaram a levar o culto à desordem, muito grande. Paulo está querendo tratar um contexto ali. Alguma coisa para virar doutrina no Novo Testamento ou não, ela tem que estar citada em mais de um evangelho. Aí os irmãos agora estão entendendo por quê. Por que ninguém lê tanto negócio? Por que ele não lê só um site para logo? Fica bem claro, não. É para os irmãos verem que eu estou falando com contexto. Eu não estou falando com pretexto. Porque texto sem contexto é pretexto. Hoje em dia tem igreja de homossexual que pega versículos em informações lá da Bíblia e faz doutrina, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Vamos dar um exemplo. Tem os 10 mandamentos no Antigo Testamento. Para quem não sabe, o Novo Testamento foi todo construído pelo Antigo Testamento. Mas aí, Miguel, vou usar das doutrinas cerimoniais? Não. Toda a ética. Vamos dar um exemplo. Dos 10 testamentos, 9 deles estão lotados no Novo Testamento. 9 deles